Olá, queridos irmãos. Hoje seria o dia de estudo bíblico, mas devido às circunstâncias que estamos a viver, não é possível fazê-lo presencialmente. Então eu tomei a liberdade de preparar um pequeno estudo sobre a idolatria e como o contraste entre o Senhor e a idolatria e os ídolos dos homens. Como os irmãos estão a ver, eu tenho aqui um texto e vamos ler o texto de Jeremias, capítulo 10. E vamos fazer breves observações sobre este texto. Nada para demorar muito tempo, mas aqueles que quiserem podem acompanhar e vamos olhar um pouco mais de perto aquilo que o texto bíblico nos está a dizer. Então, Jeremias, capítulo 10, diz assim a palavra de Deus. Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque o madeiro, obra das mãos do artífice, com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem te não temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido, porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Pois eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Traz prata batida de Társis e ouro de Ufaz. Os ídolos são obra de artífice e das mãos do ourives. Azuis e púrpuras são as suas vestes. Todos eles são obra dos homens hábeis. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele criou os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Todo o homem se tornou estúpido e não tem saber. Todo o ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Pois as suas imagens são mentira e nelas não há fogo. Vaidade são, obra ridícula, no tempo do seu castigo virão a perecer. Não é semelhante a estes aquele que é porção de Jacó, porque ele é o Criador de todas as coisas. E Israel é a tribo da sua herança. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Vamos olhar para este texto. O texto é longo, não vamos fazer um estudo exaustivo, tanto para o vídeo não ficar grande demais, mas este texto que Jeremias escreveu, ele vai nos ajudar a perceber um pouco como é fútil, como é vazio, como é inconsistente adorar imagens, adorar esculturas, ter outros deuses e ter a confiança em coisas que não são de facto Deus. Jeremias profetizou num tempo em que Israel, a parte norte de Israel, já tinha ido para o exílio, só restava Judá, e Jeremias ele assiste a algo que é muito triste para qualquer israelita e para qualquer homem, que é assistir à derrocada da sua própria terra. O Judá acabou por ser levada também para o exílio pelo Império Babilónico, pelas mãos de Nabucodonosor, e Jeremias assistiu a tudo isto, a toda esta tragédia, mas quando ele escreveu este texto, o povo ainda não tinha ido. Quando ele escreveu este texto, o povo ainda ainda tinha hipótese de se arrepender e de voltar atrás. O problema era a idolatria que estava instalada
e que precisava de ser combatida para que o povo se arrependesse, para que o povo se voltasse para o Senhor. Então o propósito deste texto é exatamente Jeremias quer mostrar como não tem sentido algum adorar imagens, confiar em alguma coisa que não o próprio Deus. O texto vai, se nós vamos ver, o texto vai fazer, vai intercalar algumas afirmações sobre os falsos deuses e depois sobre o Deus verdadeiro. E vamos notar este intercalar de afirmações acerca de ídolos e do Senhor. Então, primeira coisa, temos uma chamada de atenção. Ouvi a palavra do Senhor que fala a vós outros, ó casa de Israel. E aqui casa de Israel não é a parte norte, mas é sim Judá, porque a parte norte já tinha ido para o exílio. Diz assim, diz o Senhor: não aprendais, tem aqui dois verbos, não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os seus sinais. Aqui espantar, só colocar assinalado. Aqui o verbo espantar é, como podem ver, quebrar-se, aterrorizar-se. Ou seja, não devem ficar aflitos com os sinais dos céus. O que é os sinais dos céus? Não são milagres, não são coisas extraordinárias, é a astrologia, é tudo aquilo que era adorado, os astros, o sol, a lua, as estrelas, tudo aquilo que os gentios, que os pagãos adoravam. O povo de Israel não deveria cair nesse mesmo erro de ficar aterrorizado com estas coisas. E ele diz porquê? Porque com eles os gentios se atemorizam. Ou seja, os gentios ficam com medo, podemos ver o que é que esta palavra diz, é quebrar-se, é a mesma palavra, aterrorizar-se, desencorajar-se. Ou seja, os gentios olham para a sua astrologia, para a sua religião, e eles próprios sentem medo, sentem algum espanto, mas aquele que é filho de Deus, que é povo de Deus, ele não se deve espantar com essas coisas. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas até com medo da bruxaria, e o crente não deve ter medo da bruxaria, não deve ter medo da astrologia, não deve ter medo de coisas desse género. O mundo teme essas coisas, nós, os filhos de Deus, não. E ele agora vai passar, a partir do verso 3, a mostrar a loucura e a insensatez dos ídolos. Ele diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade. E esta palavra vaidade é uma palavra importante de se aprender, porque normalmente pensamos nesta palavra vaidade como orgulho, jactância. No entanto, a palavra hebel, no hebraico, ela significa mais do que isso. Ela significa um sopro, um fogo, um vazio. Nós podemos ver aqui neste quadro, significa vaidade, sopro, vazio. E aqui num comentário, ou num dicionário de teologia, ele diz o seguinte: fazer ídolos é inútil, porque os próprios ídolos são inúteis. Além dos ídolos inúteis, são os cadáveres dos sacrifícios e dos costumes estrangeiros. Em Jeremias, Hebel refere-se à totalidade de qualquer religião falsa, mesmo se for uma busca inútil do próprio Israel. Ou seja, a idolatria é algo completamente inútil, vazio. Porquê? Porque não se está a adorar aquele que existe. Está-se a adorar uma coisa criada do imaginário dos homens. E ele agora vai passar a mostrar porque é que é totalmente inútil. Diz assim: pois cortam do bosque o madeiro, ou seja, um pedaço de madeira, de pau, no nosso caso até de gesso, agora, obra das mãos do artífice, com machado, e depois esta imagem ela é embelezada com prata e ouro, enfeitam, e ela é fixada para não cair. Vejam bem a fragilidade
deste suposto Deus, né, com aspas, a fragilidade deste Deus, que tem que ser fixado com pregos e martelos para não oscilar. Os ídolos, e Jeremias vai um pouco mais à frente e diz: os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Faz-me lembrar a imagem, né, esta é a tradução correta, um espantalho é aquilo que parece uma coisa, mas não é de facto. E os ídolos são isso. Eles querem parecer uma pessoa, mas a verdade é que eles são totalmente ineficazes. Eles nem sequer podem falar. E mais do que isso, não só não podem falar, como necessitam de quem os leve. Porque eles não podem ir para lugar algum, porquanto não podem andar. Então, esta é a imagem que Jeremias está a pintar dos ídolos. E qual é a resposta de Jeremias? Ou qual é o conselho de Jeremias? Não tenhais receio deles. Vocês não tenham medo aqui temer, estar com medo, o iad, né? Estar com medo deste tipo de coisas, da idolatria, de imagens de escultura. Porque eles nem podem fazer mal, nem podem fazer bem. Eles não podem fazer nada. São simplesmente criações do homem que não têm qualquer tipo de atividade. E a palavra aqui é importante. Receio. Porquê? Porque ela vai contrastar com o verdadeiro temor que deve existir no coração dos homens. Ele diz, olha, não tenham medo dos ídolos, não tenham medo da idolatria, das imagens criadas. Porque eles não podem fazer nem bem nem mal, não podem fazer nada, de facto. Agora, a partir do verso 6, ele vai então contrastar com o Senhor. E diz, ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Nenhum Deus criado, nenhum Deus que foi ao falso Deus, uma imagem, pode ser comparada ao próprio Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, a Yahvé. Porquê? Porque tu és grande e grande é o poder do teu nome. Quem não te temeria a ti? Aqui vemos novamente a palavra temer, estar com medo. E agora sim, há uma razão boa, lógica e real para se temer. O povo não deveria não temer as imagens, não deveria temer os falsos deuses, os ídolos criados pelos homens, mas ao Senhor. O Senhor, sim, Ele é digno de todo o temor. Ele é digno que diante dele toda a terra treme, diante dele todo o ser deve estar em temor e em reverência. Então tu és grande e grande é o poder do teu nome, quem não te temeria a ti, ó Rei das Nações? Pois isto é a ti devido. Ou seja, é o dever de toda a criação, de todo o homem, temer ao Senhor. Porquanto entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Então, Deus é incomparável. Nosso Deus é incomparável e Ele não deve ser comparado com nenhum Deus, nem com Alá, nem com Buda, nem com Krishna, nem com Marias, nem com Antónios. Ele não deve ser comparado com ninguém. Ele é o único e Ele não pode ser comparado. Não há outro como Ele. Não há outro Deus grande e grande em poder como o nosso Deus. E agora, a partir do verso 8, ele vai novamente falar dos falsos ídolos. Diz, mas eles é os gentios, os pagãos, mas eles todos se tornaram estúpidos e loucos. Porquê é que estes pagãos, estes idólatras se tornam estúpidos e loucos? E estúpidos é a palavra correta, é ser bruto, abrutalhado, embrutecido. Todos eles se tornaram embrutecidos, estúpidos e loucos. Porquê? O seu ensino é vão e morto como um pedaço de madeira. Todo o ensino que vem da falsa religião, todo o ensino que vem da idolatria, é um ensino igual aos seus ídolos. É morto. Não tem vida em si mesmo. E as pessoas que seguem esses ensinos, seguem ensinos mortos.
que não têm vida nem podem produzir vida. E ele mais uma vez começa a falar aqui então do enfeite dos ídolos. Diz: traz prata batida de Tarsis. Tarsis pensa-se que é uma cidade em Espanha. E o ouro de Ufaz, que é uma cidade que não sabemos onde fica. Os ídolos são obra do artífice e das mãos do ourives. Então, mais uma vez Jeremias, à semelhança de outras passagens das Escrituras, ele está a alertar para que a idolatria, as imagens, elas são criação do homem. São deuses à imagem do homem. Enquanto que nós adoramos o Deus que criou o homem à sua imagem. É totalmente diferente. E ele diz: azuis e púrpuras são as suas vestes, todos eles são obra de homens hábeis. Então, o ídolo não passa da criação do homem. Nós olhamos hoje em dia para as estátuas, para as imagens de escultura que há nas religiões, no catolicismo, no hinduísmo. Todos eles são produção de homens. Foram criados por homens. E são mortos em si mesmos. Todo o ensino que vem daquela idolatria, daquela religião, é um ensino morto em si mesmo. Mas ele agora contrasta no verso 10, diz: mas, e agora há aqui o contraste, mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Este é o grande contraste que Jeremias estabelece com a idolatria. Ele, o nosso Deus, é verdadeiramente Deus. Ele é Deus vivo e Rei eterno. Nós não adoramos, nós cristãos, povo de Deus, nós não adoramos mais um Deus como os outros todos. Nós adoramos o único Deus verdadeiro que existe. O Deus que não permite que se faça imagem dele ou de qualquer coisa acima dos céus ou embaixo na terra. Não permite que se faça imagem. Ele deixa isso bem claro em Êxodo. Ele não quer imagens de escultura. Ele não quer representações de si mesmo. Porque não há representação alguma que possa mostrar quem Deus é. Ele deve ser adorado na sua invisibilidade, no seu mistério. Ele deve ser adorado pela fé, pelos olhos da fé somente. É que nós o vemos. E agora o Senhor passa a falar, Jeremias passa a falar deste poder, do seu furor treme a terra. Reparem que enquanto os ídolos precisam de pregos para os fixar, senão eles oscilam, enquanto os ídolos precisam que os levem, senão eles não vão, ao Senhor Deus verdadeiro, a terra treme toda diante de si, e as nações não podem suportar a sua indignação. Então há uma grande diferença entre o Deus verdadeiro, o Deus que faz todas as coisas, e os ídolos que têm que ser levados, têm que ser transportados, têm que ser produzidos, têm que ser enfeitados. Enquanto que o verdadeiro Deus, a terra treme e as nações ficam aterradas diante dele. Então a resposta do povo de Deus aos idólatras, àqueles que praticam a idolatria, deve ser esta. Esta deve ser a resposta. Os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O que é que Jeremias está a dizer? A resposta que nós devemos dar é que toda a imagem de escultura, todo o ídolo criado pelas mãos dos homens, ele vai passar, só Deus vai permanecer. Quantas religiões, quantas seitas, quantas imagens de escultura já foram criadas nestes séculos, nestes milénios que a humanidade existe. Quantas coisas já foram criadas e já passaram, já fazem parte da arqueologia da humanidade. No entanto, Deus ainda existe e sempre existirá. Ele é eterno, Ele é imutável. Então, os ídolos vão e vai, criam-se ídolos novos, esquecem-se os antigos, mas Deus continua a ser sempre o mesmo. Ele agora vai falar novamente de Deus, no verso 12. O Senhor fez a terra, enquanto que os ídolos vão passar, os deuses falsos vão passar,
Diz, o Senhor fez a terra pelo seu poder. Enquanto os ídolos passam, o Senhor criou toda a terra. Ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Reparem que há um grande contraste entre a estupidez, a mortalidade, o ensino morto que existe e a sabedoria e a inteligência de Deus na criação dos céus. E depois no verso 13 ele vai elaborar aqui um texto exatamente sobre a criação e sobre o poder, fazendo ele ribombar o trovão, logo há tumulto de águas no céu, e sobem os vapores das extremidades da terra. Ele cria os relâmpagos para a chuva, e dos seus depósitos faz sair o vento. Então, este é o Deus que nós adoramos, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que sustenta todas as coisas. O nosso Deus não é um Deus que precisa de ser fixado, precisa de ser seguro, precisa de ser enfeitado. O nosso Deus é um Deus grande, grande em poder, um Deus que cria todas as coisas e sustenta tudo. E no verso 14 diz, todo o homem se tornou estúpido e não tem saber. Porquê? Por causa da sua idolatria. Enquanto que da parte de Deus é manifestada a sua sabedoria, a sua inteligência na criação, a idolatria leva a que o homem se torne embrutecido, se torne quase, não diria irracional, mas ele torna-se cego para as coisas reais. Diz, todo o ourives, e esta é a consequência da idolatria, todo o ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu. Porquê? Porque quando chegar o dia da adversidade, aquela imagem não vai valer nada. Quando ele partir desta vida e tiver que se encontrar com o verdadeiro Deus, a imagem que ele adorou, a imagem que ele esculpiu, em quem depositou toda a sua confiança, ela não lhe vai servir de nada. Ele vai sentir vergonha. Ele vai ser envergonhado porque ela vai falhar nos momentos em que ele vai mais precisar. Pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego. Nelas não há vida sequer. Elas não podem produzir vida porque elas mesmas não têm vida. Então, vaidade são, ou seja, mais uma vez, temos aqui a palavra Hebel. Ou seja, são uma inutilidade. São algo inútil. E a idolatria, por si só, é inútil. É vazia. Diz, vaidade são obra ridícula. A palavra ridícula é de zombaria, ou seja, é algo que não tem sentido algum. Nós, ao olharmos para as nossas procissões aqui da Gafanha e de outros lugares, vemos como é algo tão sem sentido. Ou então em São Jacinto, a procissão da Senhora das Areias, uma grande festa em torno de uma imagem, em torno de um pedaço de gesso pintado, que é adornado, que é embelezado e que é transportado aos ombros de vários fiéis da Igreja Católica. E nós percebemos como é que aquelas pessoas podem andar tão cegas. Elas seguem uma religião cega, morta, que não dá vida. Elas adoram uma imagem que não dá vida. Por isso elas mesmas não podem ter vida. São inúteis. Diz, no tempo do seu castigo virão a perecer. Ou seja, quando o Senhor executar o seu juízo, todas essas imagens elas vão sucumbir, elas vão desaparecer. Só o Senhor reinará, só o Senhor mostrará que é o único Deus verdadeiro. E Jeremias termina esta parte com uma conclusão. Diz, certamente, ou seja, enquanto que as imagens de escultura elas são vaidade, são ridículo, são algo ridículo que não vai conseguir subsistir pelo tempo, diz, o Senhor não é igual, diz, não é semelhante a estas imagens, a estes deuses, aquele, ou seja, Deus, aquele que é a porção de Jacó. O que é a porção? É posse de Jacó. Aquele que pertence a Jacó. Porque ele, o Senhor, é o Criador de todas as coisas e Israel é a tribo da sua herança.
Herança, nós já vimos quando estudámos Efésios, é uma possessão. Nós podemos até vir aqui ver o que é que quer dizer herança. Diz assim, posse inalienável, ou seja, algo que não se perde por nada. E Israel, naquele tempo, no tempo em que Jeremias está a escrever, Israel era a posse. E hoje também a Igreja é a posse de Deus, que não se perde, não se vai perder. Então nós somos o povo de Deus que adora ao único Deus verdadeiro, sem criar imagens, sem criar coisas para visíveis, tangíveis que nós possamos tocar. Nós adoramos pela fé àquele que é invisível em seu ser. Ele é espírito e não pode ser materializado por coisa alguma, não pode ser representado por coisa alguma. Então, à luz deste texto, e tendo em conta o momento em que nós vivemos, nós temos de ter noção de quem é o nosso Deus. As pessoas, por causa do Covid-19, deste surto, as pessoas, cada uma vai rezar ao seu Deus, vão fazer missas, vão fazer cultos religiosos às suas divindades, vão apelar, fazer promessas, talvez ir a Fátima a pé, vão fazer mil e uma coisas. Mas nós, filhos de Deus, nós não somos iguais, ou não devemos ser iguais. Nós dobramos o nosso joelho no nosso quarto, na nossa intimidade, na nossa casa, com a nossa família ou em igreja, e clamamos ao Deus que criou todas as coisas e ao Deus que vai trazer todas as coisas a um fim. É esse que Deus nós adoramos. É este Deus que cuida de nós. Este Deus que zela por nós em todos os instantes. Então, as pessoas vão colocar a sua fé, a sua confiança em várias coisas. Podem nem ser até ídolos. Muitos podem estar a depositar toda a confiança em políticas de economia, podem estar a depositar toda a sua confiança na ciência para encontrar a cura, podem depositar toda a sua confiança nos próprios políticos, nos governantes, esperando que eles façam melhor, e nós queremos que sim, e oramos para isso. Mas a nossa confiança não está nessas coisas. Nossa confiança está unicamente no Deus que criou os céus e a terra. O único Deus, verdadeiramente Deus. O Deus vivo e o Rei eterno. Irmãos, desejo-vos muitas bênçãos do Senhor e que este tempo possa ter sido um tempo de edificação para os irmãos, como foi para mim. E se houver alguma dúvida por parte dos irmãos, não hesitem em contactar pelo Messenger, por e-mail, por telefone, para tirarmos as nossas dúvidas. Que o Senhor vos abençoe.